Você tem um processo de escrita e um canto para escrever? Eu escrevo no computador. Tem uma mesa, tem um local para escrever específico. Raramente eu consigo escrever fora dali, até porque o lugar onde você escreve ele é muito pessoal. Os barulhos, os ruídos, a iluminação, tudo isso ajuda. E no caso de você estar fora dali, tudo isso atrapalha. Eu não possuo um processo determinado, nada pré-estabelecido e também não possuo um canto para escrever. Geralmente a maioria das minhas ideias vem quando eu estou no trabalho, quando eu estou na rua e nessas horas eu procuro rascunhar aquela ideia que eu tive, registrar aquela ideia que eu tive e por mensagem de texto, por áudio. E é assim que eu faço. Porque eu não consigo escrever se não for no lugar certo. Eu não consigo trabalhar em qualquer lugar. Eu tenho 2 lugares para escrever aqui em casa, e quando eu não posso, ou estou fora, enfim, estou trabalhando em outro lugar, o que eu faço, na verdade, são anotações, não é trabalho para valer. Porque o trabalho para valer só acontece nesses 2 lugares dentro de casa, e não só poesia. Aula, eu não consigo dar aula em outro lugar, eu não consigo escrever livro, eu não consigo revisar texto, eu sou uma criatura de hábitos, eu preciso do lugar certinho para trabalhar. Por outro lado, assim, em termos de processo, tem uma diferença grande se você está tentando escrever poesia ou se está tentando escrever prosa. Para eu escrever prosa, eu preciso planejar de alguma forma. Eu preciso de um índice, se for um romance, eu preciso desenvolver personagens, eu preciso saber o que aquelas pessoas estão fazendo ali e quem elas são, talvez. Não necessariamente você precisa saber tudo isso antes de começar, mas eventualmente você vai ter que saber. Eu tenho um processo de escrita, não só para poesia, mas para todo o resto, para fazer aula, para preparar texto e para escrever meus próprios textos, que é assim. Primeiro eu tomo notas, eu anoto à mão, referência, letra de música, uma frase que eu ouço de alguém, uma situação que eu vivo. Eu tenho um caderno, que é o meu caderno mãe, que é onde eu anoto tudo, faço diário, anoto ideia para poesia, ideia para texto, ideia para desenho, eu anoto tudo ali. Daí, aquele caderno é passado a limpo. Eu passo a limpo com a frequência que eu consigo. As ideias e as frases e seja lá o que for que eu passei a limpo, daí sim começam a ser trabalhados na tela do computador e eu começo a transformar em alguma coisa viável. Mas primeiro eu anoto à mão. No caso da poesia, a não ser que você esteja escrevendo um épico, uma Odisseia, uma Eneida, você vai escrever sobre uma sensação, sobre um objeto, sobre uma imagem. E é uma coisa pequena, mas é uma coisa pequena que você desenvolve encarando a linguagem. O poema ele nasce sendo extraído da linguagem, o que não necessariamente acontece no romance, porque no romance você está contando uma história. O poema não necessariamente quer contar uma história. O poema talvez queira só passar uma imagem, passar um sentimento, dar uma sensação para a pessoa que está lendo de alguma coisa que o poeta vislumbrou. O poeta não está sentindo aquilo, talvez nem tenha visto aquilo. Ele só pensou e imaginou aquilo e imaginou uma forma de passar aquilo, aquela sensação que ele imaginou, fazer com que as pessoas sentissem aquela sensação. Fernando Pessoa falou disso. Né? Uma outra, para citar um outro poeta, o Ferreira Goulart uma vez disse: o poema constrói a sua própria linguagem. Isso é verdade. O poema, você extrai o poema da língua. Você não, digamos, constrói o poema. O poema é uma coisa mais íntima nesse sentido, mais pessoal. Um romance, um conto, eles em geral são mais distantes. O narrador, ele é uma coisa mais construída. O poema não necessariamente tem um narrador. E o narrador do poema está sempre mentindo. O narrador do
Rômulo ele pode estar falando a verdade para você. Talvez não, mas quem sabe. Como você sabe que a ideia resultará em poesia ou em prosa? Na verdade, eu procuro escrever poesia, né? Eu procuro me ligar em alguma métrica, eu procuro me ligar em alguma rima, mas às vezes a gente não sabe. Um exemplo é a poesia Mark Mina, que está no livro Ecos do que eu vi e amei, onde eu fiz ali eu criei ali uma prosa poética, se é que eu tenho licença poética para dizer isso. Eu fiz ali uma prosa poética, tem um diálogo com o interlocutor que não se manifesta, mas tem uma métrica, tem uma rima e tem uma reflexão bem poética, então eu acho que é uma prosa poética. Mas na maioria das vezes eu procuro me ligar a alguma métrica e rima para que se torne poesia, mas nem sempre eu sei o que é que aquilo ali vai se tornar. Quando eu via um voo do vagalume, aquele piscar maravilhoso, eu ficava deslumbrado quando eu pegava aquele bichinho na minha mão e ele cintilava na minha mão. Isso para mim era poesia. Você sempre sabe, então, quando que a sua ideia é um poema ou quando que a sua ideia é um conto ou um romance. Primeiro que contos e romances são ideias grandes, são ideias que não são uma ideia, são todo um desenvolvimento, toda uma tese, toda uma história grande, lugar onde acontecem coisas, vários lugares onde acontecem várias coisas, que se encadeiam de alguma forma. No poema, você em geral se restringe às formas dadas. Hoje em dia, as formas dadas são muitas, mas ainda assim elas são limitadas. E você começa e termina. Você não quer se estender naquilo além do que o necessário para passar aquela ideia. Mais ou menos uma coisa, uma navalha de Ockham. O poema, ele é melhor o quanto mais conciso ele for. Os japoneses levam isso a um extremo, escrevem poemas com um número muito ridículo de sílabas. E são poemas muito bonitos. Mais bonitos, inclusive, se você souber japonês, porque eles são muito difíceis de traduzir também. Eu encontro o texto da minha poesia em todos os lugares, como eu encontro todos os meus outros textos. Lendo, ouvindo música, conversando, sendo esnobada, tendo meu coração partido, fazendo uma comida maravilhosa, vendo um filme bárbaro. Para mim, vale a pena ressaltar música. Eu ouço música o tempo inteiro. E antes de escrever, seja lá o que for, eu ouço um pocão de música na tela do computador mesmo, na frente da tela do computador, eu tô ali, ó, ouvindo uma musiquinha. Ouvir música, eu acho que é o meu principal jeito de trabalhar, de novo, não só com poesia, mas para fazer aula. Olha, esse é o meu cachorrinho, olha que amor. Olha, ele odeia todas as pessoas que vivem no universo. Não é fofo? Ele é demais de fofo. E aí o outro cachorrinho, que também odeia todo mundo, responde. Então é uma delícia. Eles nunca mais vão parar de latir. Como você encontra o texto da sua poesia? O texto da minha poesia, ele está no meu dia a dia. O texto da minha poesia, ele está na minha vivência, nas conversas que eu tenho com as pessoas que eu encontro ou que eu convivo. Toda prosa, todo papo que eu bato com as pessoas que eu convivo, eles depois podem vir a ser uma poesia, né? Muitas e muitas e muitas poesias eu escrevi a partir de diálogos. E é muito difícil você sentar para escrever uma coisa e ela virar outra. Acontece às vezes, já aconteceu comigo, eu tenho uma ideia que, olha só, isso poderia ser um conto interessante ou um capítulo interessante de um romance, e começar a olhar para aquilo e falar, não, é melhor reduzir isso à sua essência e escrever um poema. Então, no fim, eu acho que é isso. Os poemas, eles tratam de coisas mais essenciais, tentam ir ao núcleo
da ideia que está sendo passada. Os contos de romances, eles contam a história de uma forma um pouco mais explicada. Pode ser até a mesma história. Eu não sei. Eu nunca sei. Eu nunca sei o que eu vou fazer desta ideia. Às vezes eu tenho certeza absoluta que é um texto para o blog e vira um diarinho, que é uma poesia e vira um cartão postal para a Luciana, que é uma puta de uma ideia genial. E aí quando eu começo a escrever eu falo, Fábia, isso aqui não dá para fazer nem um e-mail. Eu nunca sei. Eu vou tentando. Eu leio em voz alta, eu volto, reescrevo, tento com poesia, tento com prosa. Escrevo cartão postal para o Luciano. E é isso. Eu nunca sei. É isso. Beijo. Método. É método que você pergunta, Suzê? Eu não sei desligar esse trem, Sus Mouse.